o arrastar, o engatinhar, vai se refinando, o corpo vai maturando, o sistema vai maturando melhor. E aí ela começa a andar, a correr, a saltar, além de habilidades óculo-manuais. Olhou, pegou o objeto, trouxe. Começa a ver o objeto, a explorar o objeto. A gente vai ver isso em outros domínios. Mas começa a interagir com o objeto. Começa a brincar com o objeto. Tudo isso é maturação do sistema, tanto nervoso quanto osteomuscular, que faz com que o movimento fique cada vez mais apurado, certo? Importante também a gente falar que não é só a maturação dos sistemas que vão fazer com que a gente tenha essa habilidade motora, mas a experiência, as vivências, elas também são importantes. E uma não pode estar separada da outra, as duas estão sempre unidas. Exemplo, a criança, ela pode estar com seu sistema nervoso preparado, maturado, com seu sistema osteomuscular preparado e maturado para andar, porém, se ela não tiver como é que a gente chama? Agora eu falei a palavra. Um estímulo. Se ela não tiver o estímulo para que ela ande, ela não vai andar. Ela não tem um estímulo para fazer aquilo. Então, a experiência dela vai ser importante. Por exemplo, a mãe, ou a babá, ou a cuidadora, ou alguém da família. Antes dela estar preparada, muitas das vezes pega pelos braços, segura, deixa a criança em pé, ela já está com um sistema um pouco mais maturado, um pouco mais quase pronto para poder fazer esse movimento, e aí começa a andar com o auxílio de alguém. Mesma coisa no andajá. O andajá, colocou no andajá, ela vai ter o movimento reflexo de querer andar, balança as pernas, vai se movimentando. Então, essa vivência motora, ela é importante também junto com a maturação para que você alcance determinadas habilidades motoras, como o caso de andar, de alguns movimentos básicos, como o caso de andar. Então, um não é separado do outro. Como eu falei de andar já, normalmente nas minhas aulas os alunos eles perguntam, eles interagem. Professor, andar já é bom? Não, andar já não é bom. Por quê? Porque a criança ela não está preparada, maturada, o sistema muscular, para andar. Então você força algumas estruturas que não eram para estar sendo utilizadas. Aí o que é que dá? Problema nas articulações, principalmente do joelho. Então, tudo ao seu tempo. Vai colocando devagar, vai colocando, vai fazendo, vai colocando, vai aprendendo, tudo ao seu tempo. Então, galera, andar já não é legal não, tá? E voltando ao que a gente estava falando da interação, né? A gente tem uma inter-relação de 3 elementos que são importantíssimos para isso. Que um é o organismo, outro é o ambiente e o outro a tarefa. Que explica, se unindo isso, vai explicar teoricamente aquilo que eu acabei de falar. O organismo ele tem que estar maturado, ele tem que estar pronto para executar aquele movimento. O ambiente é o local em que a pessoa vai executar o movimento. Ou seja, pode-se dizer, coloca uma criança em pé, certo? Uma pessoa segurando, a mãe à frente e a mãe chama, solta a criança. Olha aí, esse é o ambiente, esse é o estímulo. E a tarefa, que é justamente a atividade, que é o ato de andar. E a gente coloca aí os 3 juntos. Assim, a gente tem alguns autores que criaram alguns modelos de como se fazer isso. Eles conseguiram, através de muitos estudos, identificar cada fase do desenvolvimento, o que a criança faz, como se identificar e como se trabalhar isso. Dois autores a gente vai trabalhar aqui em modelos diferentes que também fazem parte lá das nossas perguntinhas da interatividade. Um é Galahu, que vai trabalhar um modelo de ampulheta. A gente vai ver no modelo de ampulheta, quando eu colocar aqui, que ele é diferente do modelo de pirâmide, que é o modelo do próximo autor. É um modelo que ele é um pouco mais limitado. O modelo de Galahu, de ampulheta, ele é um pouco mais abrangente do que o modelo de pirâmide.
certo? E são modelos que foram expostos para quê? Para explicar o desenvolvimento motor em suas determinadas fases. O modelo de Galahu até a terceira idade e o modelo até a morte, né? Terceira idade até o ciclo da vida todinho. E o de Gotani vai explicar até a adolescência, certo? O modelo de Galahu ele é um pouco mais abrangente, ele foi criado por um pedagogo. Já o modelo de Gotani, ele foi criado por um educador físico. Então ele é mais específico para nossa área. Ah, qual é melhor, professor? Ambos são bons. Se a gente puder pegar um melhor de cada teoria para poder trabalhar, aliar uma junta, eu gosto de fazer isso, principalmente nas minhas aulas. Você vai dar uma aula melhor. Você abre a sua mente. Ah, eu vou usar só esse porque esse é o melhor. Não. Pega o que você acha melhor, usa a teoria. Poxa, mas olha, ali naquele aqui, isso daqui se encaixa aqui melhor também. Poxa, mas esse fala isso, esse fala aquilo, então se encaixa e tal. Então vejam todas as teorias, saibam quais a diferença entre elas e saiba usar aquilo que é melhor para que você dê uma aula cada vez melhor, saiba identificar cada vez mais. Inclusive aqui no livro de vocês, no livro texto, o autor fala, quem dera se a gente pudesse juntar todas as teorias e a gente pudesse identificar tudo que acontece no ser humano. Porém, a gente não consegue por causa das individualidades que nós temos. Cada ser humano é um ser humano. E a gente não consegue dar uma precisão para aquilo que vai acontecer. Porque cada um, é diferente, certo? Então a gente vai olhar aqui no Galahu, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos começar por essa primeira parte aqui. Aqui nessa primeira parte ele vai dizer os estágios por estágios, depois eu coloco uma ampulheta para vocês, tá? Ele entra aqui até a idade de 14 anos. A gente vai especificar tudinho que é que fala até a idade de 14 anos. A partir de 14 anos para cima, da adolescência até a morte, o final do ciclo da vida, que tem essa parte aqui da terceira idade, ó, 18 a 40, 40 a 60, 70, 60, 70, 70, 80 anos, tudo é o quê? Fase motora especializada. A gente vai chegar lá e dizer como é que se dão essas fases motoras, tá? Então, a primeira fase motora é a fase motora reflexiva. Ela se divide em 2 estágios. A primeira vai do útero até 4 meses de idade, que é um estágio de codificação de informações. Lembra que eu falei que a criança ela tem um movimento de sucção? Só que aí ele é involuntário. Ela faz porque ela faz, certo? A partir de 4 meses a 1 ano, esse movimento de sucção, é um exemplo só, ele começa a ser voluntário. A criança já sabe que aquele movimento serve para ela se alimentar, certo? Então há uma decodificação desse movimento. Aí a gente entra na fase motora rudimentar. Até 1 ano de idade, do nascimento a 1 ano de idade, a gente vai ter essa fase de movimentos reflexivos, porém, a partir de 1 ano de idade, ela vai começar a ter uma inibição de movimentos reflexivos. Falei do movimento de andar da criança. Você segurou ela, ela vai fazer um movimento de balanço. Você coloca ela perto de uma superfície, ela vai balançar o pé como se fosse um movimento de andar. Porém, esse movimento ainda é reflexivo, ele não é consciente. Aí, quando ela já tem consciência disso, ele passa a ser reflexivo e ele deixa de ser reflexivo e passa a ser rudimentar. Então, essa primeira fase motora rudimentar, ela entra em um estágio de inibição desses movimentos reflexos. E aí, de 1 a 2 anos, ao estágio de pré-controle. A criança, ela consegue fazer o movimento, mas ela não consegue fazer aquele movimento adequado. Ela anda, mas ela anda toda balançando, toda chonga, dá 2, 3 passos, cai, levanta, dá 2, 3 passos, cai. Então ela não tem um controle ainda daquele movimento, certo? Então por isso que é um movimento que a gente chama de rudimentar.
De 2 a 3 anos de idade, a gente entra numa fase motora fundamental. E a gente divide em 3 estágios, que seriam qual? Estágio pré-controle, ela começa a ter um controle melhor desse movimento, por exemplo, do caso de andar. Existe o estágio elementar, em que ela já tem esse domínio e ela vai aperfeiçoando isso. E o estágio maduro é o qual ela já vai conseguir fazer isso de uma maneira que seja natural para ela, certo? Ela tem um domínio completo daquilo e começa a fazer coisas até diferentes daquilo que ela consegue. Então, no estágio inicial, ela já tem o controle, está começando a aprender o controle daquilo. No estágio elementar, ela já tem o domínio. E no estágio maduro, ela já tem o domínio completo daquilo, como ela já sabe correr, ela já sabe correr de várias maneiras, de um pé de outro. Então, ela tem o controle daquilo total, certo? E nós temos a fase motora especializada. A fase motora especializada é a parte que a gente vai para iniciação esportiva. A gente pega esses movimentos que a gente aprendeu de correr, de andar, de pular, de saltar, de arremessar, de rolar e assim por diante. Tem vários e vários e vários. E a gente vai levar eles para a fase esportiva. Então, o primeiro estágio é o estágio transitório. Como é que eu vou correr na hora de jogar basquete? Como é que eu vou correr na hora de jogar futebol? Como é que eu vou saltar na hora de jogar vôlei? E aí, há uma transição do que a gente aprendeu do movimento fundamental para o movimento mais especializado. E o estágio de aplicação é quando a gente pega esse conjunto de movimentos e aplica nesse esporte. E estágio de utilização permanente é quando a gente vai especializar isso. Ele passa a sair do lúdico, a sair do fundamental, para ele ir para uma fase mais especializada. Digamos, uma escolinha mais especializada de futebol, um time mais especializado, um clube e assim por diante, certo? E como é que a gente chega nisso na fase adulta? Na fase adulta, aí eu vou pegar o modelo de ampulheta, que é um pouquinho melhor de explicar. Aqui o modelo de ampulheta. Essa parte de baixo, a parte inferior do modelo de ampulheta, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. A parte de cima é a parte que vai de especialização até o adulto, até a terceira idade. E ela se divide em 3. Nós temos especialização permanente na vida diária, especialização permanente recreativa, especialização permanente competitiva. O competitivo foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Você gostou daquele esporte, você tem aptidão física para aquele esporte, você vai para a sua vida adolescente e adulta se dedicar para aquilo, se torna profissional. Então você pega esses movimentos e vai levar para a sua vida competitiva, beleza? Permanente para a vida diária. Vocês já viram uma pessoa bordando? Vocês já viram uma pessoa datilografando, legal, rápido? Vocês já viram uma pessoa costurando? Não é qualquer um que consegue fazer. Você tem que ter uma aptidão física, uma coordenação motora fina muito boa para conseguir fazer aquilo. Então, essa aptidão física, essa especialização, você leva para a sua vida diária, às vezes para profissionalização, para o trabalho, requer algumas coisas disso, como datilografar, que eu falei para vocês. Aqueles que datilografam com os 5 dedos, ou melhor, com os 10 dedos, com as 2 mãos, os caras são um safo, e isso daí não é qualquer um que faz, certo? São determinadas pessoas que conseguem fazer. E a permanente para a vida recreativa é pegar aquilo que a gente aprendeu lá embaixo e levar para o nosso lazer. Não teve aptidão para fazer competição, não teve aptidão para trabalhar esses dados motores, essas ação motoras para sua vida diária, para o seu trabalho, você leva para sua vida recreativa. Aquela pessoa que joga o futebol brincando, que joga o vôlei brincando, que nada brincando, aquilo para recreação mesmo. Aí a gente entra, volta, aí tem aqui o quadro 1, quadro 2, eu mostrei para vocês lá ainda agora, falamos do quadro 1, quadro 2, falamos do modelo da ampulheta, certo? E a gente vai falar agora de
Gotani. Tani, ele vai trabalhar mais especificamente relacionado à educação física. E aí é bem parecido